Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? A gente vai dar uma aula um pouquinho sobre a unidade temática de esportes, né? Até porque, como todo mundo já sabe, nós seguimos uma orientação da nossa Base Nacional Comum Curricular, né? Nossa BNCC, e nós temos por objeto de conhecimento, né, os esportes de campo e taco, tá? Então, dentro desses esportes de campo e taco, nós escolhemos o conteúdo de beach soccer, né, mais conhecido como futebol de areia ou futebol de praia, certo? Então, difundido no nosso litoral, né? Litoral brasileiro. E dentro desses conteúdos, né, a gente vai ver alguns assuntos, como a história do beach soccer, né, e a sua origem, tá? Algumas regras do jogo e alguns fundamentos da modalidade esportiva, tá? Temos como um dos objetivos, né, o desenvolvimento de habilidades, né, que são a experimentação, né, de diversos papéis, como jogador, árbitro e técnico. Tá? Como jogador, a gente vai desenvolver algumas práticas de fundamentos de jogo. Tá? A gente vai entender o que significa que é uma cabeçada, um passe, um drible, certo? Como árbitro, a gente vai entender e vai se colocar numa situação como conhecedor da regra do jogo, tá? E como técnico, algumas funções táticas também do jogo, ok? Hoje a gente vai trabalhar muito essa questão conceitual de história e de regras, tá? Para que na nossa próxima aula a gente aprofunde esses conhecimentos técnicos e táticos do beach soccer, ok? Então, também tem como habilidade desenvolvida, né, o fluir com os esportes de campo e taco, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Praticar um ou mais esportes, né, de campo e taco, também oferecidos pela escola, utilizando habilidades técnicas e táticas básicas, também é um dos objetivos para o desenvolvimento dessas habilidades. Tá? Continuando, né, a gente vai buscar identificar elementos técnicos, né, individuais, as regras da modalidade esportiva, no caso, praticada, né, que é a do beach soccer, tá? E bem como diferenciá-la também das outras modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das unidades temáticas, né? Que no nosso caso que é de campo e salão, perdão, de campo e taco, né? Identificar as transformações históricas também ao longo do tempo, né? Sobre esse fenômeno esportivo. E verificar também locais disponíveis na comunidade para a prática dessa modalidade, né? E das demais práticas corporais também tematizadas na escola, com o objetivo de produzir alternativas para usá-las, né, e utilizá-las no seu tempo livre, tá bom? Então a gente tem esses objetivos, né, para o desenvolvimento dessas habilidades, seguindo a nossa Base Nacional Comum Curricular, nossa BNCC, tá? A gente vai começar, né, a falar sobre o beach soccer, tá? E o beach soccer ele é uma modalidade esportiva, né, praticada há muito tempo, né, pelo um esporte, vamos dizer assim, um esporte genuinamente brasileiro, tá? Mas com algumas ramificações e algumas influências também externas, tá? E ele é organizado, orientado, normatizado, certo? Pela FIFA, tá? Assim como as outras modalidades de futebol. Então, a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Amador, ela é quem regulamenta, normatiza e normaliza e coordena tudo que for de beach soccer a nível mundial. Ela é quem institui as regras, tá? Que determinam algumas situações também para serem cumpridas dentro dessa prática da modalidade, tá?
Só que a FIFA, né, ela não pode administrar essa modalidade esportiva no mundo todo, tá? O mundo é muito grande e ela designa algumas instituições, né, em alguns países, tá? Nos países, na verdade, para ajudá-la a administrar esse esporte, né? No caso, administrar o beach soccer. Então, aqui no Brasil, nós temos a Confederação de Beach Soccer do Brasil, a CBSB. Tá? Então, essa confederação é a confederação que normaliza, regulamenta e setoriza toda a prática do beach soccer a nível do Brasil. Tá? Então, nós temos essa Confederação de Beach Soccer do Brasil, que ela é quem normaliza e normatiza toda essa prática. Tá? E aqui no nosso estado, no estado do Ceará, nós temos a federação, uma unidade, né, dessa federação, que é a Federação Cearense de Beach Soccer, tá? Federação de Beach Soccer do estado do Ceará, FBSCE, né, que é a Federação de Beach Soccer do estado do Ceará, e da qual eu tive o prazer, né, e o orgulho de apitar alguns jogos ainda no início, né, da modalidade aqui no nosso estado, né, meados do ano de 19, né, da década de 1990, né, tive o prazer e o orgulho de trabalhar em alguns jogos realizados na volta da Jurema, tá, uma das quadras que nós temos aqui em Fortaleza, e em alguns eventos dessa federação, tá? Queria fazer uma alusão aqui ao meu querido e saudoso Silva Moura, né, que por muito tempo trabalhou com o beach soccer no nosso estado, né, um dos precursores do beach soccer no nosso estado, né, nosso saudoso que se foi agora recente, né, enfim, queria fazer uma alusão também ao meu querido amigo e irmão, professor Evaldo Wellington, tá? Mais conhecido como Marrom, tá? Então, o professor Evaldo Wellington, Marrom, ele também a gente iniciou junto e ele difundiu, né, com a sua experiência e a sua autoridade também, enquanto árbitro de futsal que nós somos, né? Evoluiu bastante e difundiu bastante também o beach soccer no nosso estado, tá? E chegando até ao quadro internacional, né, de arbitragem, certo? Então, eu queria fazer uma saudação aqui especial ao meu querido professor Marrom, certo? Meu amigo e irmão, e desenvolveu bem essa prática e representou bem o nosso estado aqui do Ceará na modalidade do beach soccer como árbitro, né? Chegando a trabalhar algumas etapas, né, do circuito mundial e mundialitos também, tá bom? Então, adiantando um pouquinho mais o assunto, o futebol de areia, né, mais conhecido assim, tá? O beach soccer, em sua forma atual, começou a ser disputado em 1992, quando as regras do jogo foram criadas, né, em um campeonato piloto que foi organizado. Esse campeonato piloto ele foi organizado na praia de Copacabana, né, nas praias do Rio de Janeiro, Santos também, no litoral paulista, certo? E foi bem aceito, né, pela população. Inclusive, sendo até televisionado em alguns momentos, né, por uma emissora de televisão, né, de alcance nacional, e daí ajudou também a difundir bem essa prática. Então, essa nova roupagem, vamos dizer assim, do beach soccer, ele é oriunda de uma versão do futebol de 11, né? Ou seja, futebol de campo, ou seja, todas as práticas, todas as regras do futebol de campo, elas vieram, né, migraram para a praia, né, e assim
foi começou a acontecer esses jogos, certo? Isso em meados, mais ou menos, lá da década de 1930, tá? Então, evoluindo mais um pouco, chegando até 1960, começou-se a haver alguns campeonatos organizados no Santos, lá em Santos, né, e no Rio de Janeiro, e mesmo um campeonato brasileiro de seleções, tá? Então a gente vê que nós tivemos o início da prática, né, do esporte difundido mais ou menos em meados de 1930, enquanto o futebol de campo, né, também havia chegado assim bem no boom, né, do ápice do futebol, e tanto o futebol de campo, tá? E também aos poucos eles foram descendo, vamos dizer assim, descendo para o litoral para jogar, para praticar realizar essa prática esportiva, tá? O beach soccer, né, assim por dizer, ele foi adotado, né, pela FIFA, tá? Então era organizado como uma competição, vamos dizer assim, que fosse meio que órfã, né? Então, lá no início de 2005, a FIFA resolveu adotar, né, esse esporte como um esporte da própria Federação Internacional de Futebol Amador, né, a FIFA. Então, no início de 2005, o Beach Soccer recebeu a chancela da FIFA, que realizou em maio ainda desse ano, né, desse ano de 2005, o primeiro campeonato mundial, né, vamos dizer assim, a Copa do Mundo, né, de futebol de areia ou de beach soccer na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Nesse campeonato, a França, né, a seleção francesa se sagrou a campeã, né, em cima do time de Portugal, e o Brasil completou o pódio em terceiro lugar. O Brasil, nesse período, perdeu para Portugal, né, e disputou o terceiro lugar, tá bom? Então, lembrando que o Brasil ele já ganhou 14 vezes esses campeonatos mundiais desde então, certo? Aí a gente vê faz uma comparação histórica, né, do beach soccer jogado na década de 1970, né? A gente percebe que é um negócio bem informal, né? Não havia arenas montadas, não havia assim, um local específico, era só chegar, montar as traves e jogar a bola. E a gente percebe que depois de um tempo, né, principalmente depois que a FIFA adotou o beach soccer como prática desportiva, né, vamos dizer assim, ligada à FIFA, a gente vê que tem um negócio assim bem organizado, bem sistemático, né, e com montagem de arena, transmissão por rede de televisão, né, seja ela televisão aberta ou televisão fechada, mas sempre tem esse apoio. Que no passado, né, não tão recente assim, a gente vê aí os primórdios, né, as primeiras equipes, né, de beach soccer. A gente percebe aí que muitos jogadores, né, que era do futebol de campo, eles saíram, né, logo que se aposentaram no futebol de campo, vieram para a praia, né, como é o caso do Zico, Edinho, Júnior e Cláudio Adão, né, e outros também, e o caso do Paulo Sérgio também, goleiro, né, e outros jogadores também que já eram, vamos dizer assim, criados na praia, como o Magal e o Renan, né. Na ordem aí, nessa foto da esquerda, a gente vê o Zico, né, uma figura dos ídolos do futebol brasileiro. O Cláudio Adão também, que teve várias passagens pelos seleção brasileira e os principais times do estado, né? Também jogou aqui no nosso estado do Ceará pela equipe do Ceará Sporting Clube, né? Paulo Sérgio, goleiro, Edinho também fez seleção brasileira, o Magal, agora agachado, né? Magal, que foi criado na praia, né? Vamos dizer assim. O Júnior, né? Que inclusive é comentarista hoje de uma rede de televisão.
Júnior Negão, tá? Que também é da praia. Eu confundi os dois aí, o segundo ao lado do Zica é o Júnior Negão e não o Cláudio Adão, tá? O Cláudio Adão está agachado ao lado do Júnior, que já fiz a propaganda dele, então o Júnior Negão também é um muito experiente na praia, e o Renan também atleta da praia. E aí no nosso presente, né, acima nós temos a seleção brasileira atual, né, de beach soccer, e logo abaixo também nós temos a seleção brasileira feminina de beach soccer, né? Então é um esporte bastante difundido, tanto no gênero masculino como no gênero feminino, tá? E o Brasil segue como potências, né, mundiais nas duas categorias, tanto na categoria masculina quanto na categoria feminina também. E, enfim, como se joga esse jogo, tá? Cada equipe ela é formada de, no máximo, 12 jogadores. Desses 12 jogadores, 5 eles estão jogando efetivamente e 7 estão no banco de reservas, tá? Então, desses 5 jogadores que estão jogando, um dos quais, né, deverá ser o goleiro, tá? Então, nós temos um jogador goleiro, certo? Mais 4 jogadores de linha. São disputados também o tempo de jogo, né? São 3 tempos de 12 minutos cada tempo, tá? O tempo ele é cronometrado, certo? Então, enfim, e aí quando essa bola está sendo jogada, o tempo também está sendo, como é que eu vou dizer? O tempo está correndo. Mas quando a bola sai de jogo, o tempo para, né? Então, e aí acontece quando a gente fala sobre cronometrado. E ele é supervisionado por 2 árbitros, tá? Então, os árbitros eles vão atuar na administração das regras e no controle do jogo, tá? Então, o que temos de saber aqui? Que é jogado por 5 jogadores, um dos quais vai ser o goleiro. São 3 tempos de 12 minutos e 2 árbitros apitando a partida, tá? O campo de jogo ele é um retângulo, né? Ele tem as linhas maiores desse retângulo, elas medem entre 35 a 37 metros de comprimento, tá? Só existem linhas demarcatórias laterais e linhas demarcatórias de fundo. Tudo que vocês veem aí de pontilhado, tudo não existe, é tudo imaginário, certo? Ele tem uma largura mínima de 26 e um máximo de 28 metros, então é um retângulo, né? Que tem linhas laterais e linhas de fundo, tá? Esse campo, ele imaginariamente é dividido em dois, né? Duas meios campos, né? Vamos dizer assim, na qual as equipes vão jogar defendendo o seu meio campo ou atacando também o meio campo do adversário, certo? Para cobrar o tiro central é preciso que haja uma distância mínima, né, de 5 metros de um jogador para o outro, né, do jogador de uma equipe para o jogador de outra equipe, certo? E assim eles respeitam. Esse campo ele é subdividido em setores, tá? Nós percebemos que nos cantos do campo existem 4 bandeirolas de 1,5 metro de altura. As bandeirolas são na cor vermelha. Indica que os limites, né? Indica os limites do campo. Então, é o limite das linhas laterais e o limite das linhas de campo. São onde as linhas se encontram, são os vértices do campo de jogo, certo? No meio, bem no meio do campo, né? Fora do campo, afastado 1,5 metro do campo de jogo, existem bandeirolas, tá? Bandeirolas também dividindo ao meio o meio-campo. A gente tem uma referência de onde deve ser cobrado o tiro central para início e reinício da partida. A 9 metros das linhas de fundo, né, seguindo da linha de fundo na direção do meio do campo, tá, vão existir 4 bandeirolas, né, 2 de cada lado.
Essas bandeirolas amarelas, elas vão delimitar o espaço em que o jogador goleiro, né, no caso, ele vai atuar, né, com o uso das mãos, certo? Enfim, e daí também será cobrada a penalidade máxima, né, caso aconteça uma falta dentro desse setor, certo? E aí, sucessivamente. Ok? Então, a quadra, o campo de jogo, né, ele também é formado por uma trave, né? Essa trave ela mede 2,20 metros de altura por 5,5 metros de comprimento, ok? E aí o goleiro, no caso, vai tentar defender essas metas, né? Essas traves, ok? Assim como no futebol de campo, tá? Vale o gol quando essa bola ela penetra 100% dentro da meta, né, dentro das traves dos jogadores, né, do goleiro, da equipe. Então, se ela ficar em cima da linha, não é gol. Se ela passar um pouquinho para dentro, mas ainda tocar a linha, também essa linha imaginária, não é gol, tá? Só vale o gol se passar todo. Esse campo de jogo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Ele tem linhas ou faixas, né? Essas faixas elas são estendidas fazendo a demarcação desse campo, tá? São faixas de nylon, né? Outro tipo de tecido, outro tipo de material que possam ter uma resistência e ter ser reto, tá? O atleta de campo ele deve estar devidamente uniformizado, né? A gente percebe aí que os atletas de campo eles têm uma camisa, né, como uniforme, camisa e calção apenas, tá? Nenhum outro tipo de material de calçado é permitido. O máximo que pode ser permitido é uma tornozeleira, né? Tornozeleira elástica, na qual os jogadores, se assim quiserem usar, podem usar, né, mas não com o fim de serem calçados, tá? Usa como acessório. O goleiro também, assim como os goleiros no futebol de campo, tem a camisa de cor diferente, né, dos jogadores de linha, podendo ele utilizar luvas, se assim quiser, né, para exercer as suas funções na defesa da sua equipe, tá? O capitão, ele usará obrigatoriamente uma braçadeira, né, fixado no seu braço, tá? Para se identificar o capitão da equipe, aquela pessoa que vai representar a equipe no sorteio de início de jogo ou outro fim, né, de conversar com a arbitragem, etc. Ok? A bola de jogo ela é um objeto, né, fundamental durante a partida. Sem a bola não existe jogo, né? Lógico. Então, toda bola de beach soccer, tá? Ela será esférica, né? Ela vai ser feita de um material adequado, né? Seja ele de couro ou um material sintético, tá? Tanto que seja adequado à prática do desporto, certo? Ela tem uma circunferência mínima e máxima igual à do futebol de campo. Então, ela tem uma circunferência máxima de 70 centímetros, né? E uma mínima de 68 centímetros. Só que o peso dela é diferente, ela é um pouco mais leve. Ela pesa no máximo 440 gramas, né? E no mínimo 400 gramas, 400 gramas, né? De jogo, 440 gramas no máximo e 400 gramas no mínimo, tá? E deve ter uma pressão de 0,4 a 0,6 atmosfera, isso vai dar mais ou menos em torno de 8 libras, né? Segundo um calibrador, né? De bolas que a arbitragem ela normalmente tem para assim calibrar a sua bola, ok? E as bolas elas devem ter sempre uma característica igual, né? Uma uniformidade entre as características da bola, tá?
Então, assim, o jogo ele flui normalmente como no futebol de campo normal, tá? Só que quando acontece uma falta e essa falta é no seu campo de defesa, nenhum jogador pode estar, né, entre o goleiro e o batedor da falta, certo? Ou seja, abre-se um cone imaginário, né, entre o jogador que vai bater, né, e o jogador quem sofreu a falta é quem bate, certo? Então, se o atleta X sofreu a falta, ele é quem vai bater a falta, certo? Salvo se ele tiver sido lesionado. Se ele tiver sido lesionado, o capitão da equipe é quem bate essa falta, tá? Então, o jogador ele tem essa possibilidade, né, de chutar diretamente para o gol do adversário, certo? Então, ele tem que chutar diretamente para o gol. Não pode tocar em nenhum outro atleta, porque senão vai ser dado um tiro indireto contra a equipe dele, ok? É uma irregularidade. Assim também, como existe a falta na defesa, pode acontecer uma falta no ataque. Só que essa falta no ataque, o que acontece? Não tem ninguém, né, na frente dele e não existe o cone, certo? Então todo mundo vai ficar atrás da linha da bola e o batedor ele tem uma prerrogativa, né, tem uma possibilidade de estar, de ter uma distância de 5 metros entre os jogadores da equipe adversária, certo? Então, supondo que a bola tenha sido cobrada aí nesse lugar, né, a falta tenha sido feita nesse lugar, então todos os jogadores vão ficar atrás da linha da bola e os jogadores de defesa vão ficar a 5 metros da bola, né, do batedor, ok? Se ocorrer uma penalidade máxima, né, no caso o pênalti, esse pênalti vai ser cobrado a 9 metros do gol, tá? E também vai ser dada uma distância de 5 metros entre os jogadores e o batedor, certo? No arremesso de lateral, ou tiro de lateral, assim como o escanteio, pode ser cobrado com as mãos ou pode ser cobrado também com os pés, tá? Mas não vale gol diretamente como é que eu vou dizer, desses reinícios de partida, tá? Assim também como não vale gol diretamente do tiro de meta, né? Porque o tiro de meta, o goleiro é quem vai cobrar esse tiro de meta exclusivamente com as mãos, certo? Então hoje a gente viu aqui um pouquinho do nosso beach soccer, tá? E na aula a gente slide. Na nossa próxima aula a gente vai fazer uma prática, né? Realizar uma prática dos fundamentos, né, técnicos e também vamos realizar também uma prática de alguns fundamentos táticos do jogo. A gente vai entender como é que funciona o jogo e vai entender como é que se joga o jogo em alguns fundamentos, tá ok? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.